E aí, gente, voltando a pedidos aqui, eu dou 5 minutos, mas vocês acharam difícil? Estão achando difícil? No Twitter alguém acha alguma coisa? Aqui vocês acham alguma coisa? Um desabafo, assim, um aborrecimento, sei lá, um término de namoro que vocês querem expor aí as dificuldades em que tudo isso aconteceu? Não? Então, beleza. Eu vou aproveitar aqui para deixar um abraço lá para a galera de Araçatuba, do Damásio lá de Araçatuba, o pessoal tá ligadaço. E deixar um abraço especial mesmo, porque é um pessoal que tá sempre querido, seja no curso de sentença, seja no preparatório do cartório. Então, um abração pra galera lá de Araçatuba. Que por enquanto sem desabafos também, tá todo mundo bem, todo mundo contente. 5 minutos a gente já começa a fazer, tá? Eu quero que vocês escrevam bastante hoje. Pode até jogar, vamos ver se a gente consegue jogar ali o probleminha. Ficou legal agora? Acho que agora ficou mais bacana. Vamos segurar aí. Pode deixar na tela ali, eu vou falando com o pessoal. Eu queria que vocês aproveitassem já para ter alguns cuidados, por exemplo, no relatório. Ou seja,
vamos ver se a gente não deixa esse nosso relatório muito cabeçudo. Lembram disso? No problema da prova, vou deixar aí um pouco no problema para vocês, para quem tiver sem o material e acompanhando, mas no problema da prova, possivelmente, vocês vão ter muito mais do que 8 linhas de problema. Vocês vão ter, às vezes, uma página, às vezes 2, às vezes umas 20 linhas. Então, vocês vão ter muitas informações que talvez por preocupação, talvez por ansiedade, vocês já queiram transportá-las para a prova, imaginando que a questão exija o relatório. Porque pode ser que a questão fale dispensado o relatório, fundamente e decida. Bom, então você não vai ter relatório, você fundamenta e decide. Se a prova dispensar o relatório, vocês colocam lá, relatório dispensado, ponto. Linha de baixo, fundamento. Fundamentação, fundamento e decido. E aí você vai fazer a construção da sentença. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, numa dose de ansiedade, pode acontecer o quê? Você já fala, vamos lá, já entendi, vamos começar. E aí você pega todas aquelas informações que são trazidas no problema e coloca isso no seu relatório. Então, requer o autor isso, por aquilo, o réu por isso. E lembrem, a letra batida no computador torna o texto bem menor do que aquele que você vai ter na sua página. E aí, na hora que você for transportar tudo isso, você vai gastar, às vezes, metade do espaço que você tinha para a sentença para fazer o quê? Transportar as informações do relatório. O que vai acontecer, gente? Na hora de chegar a parte do show, a hora que você tem que brilhar, vai acontecer o quê? Você não vai ter espaço. Você acha que dá para você levantar a mão e falar, acabou o espaço, traz mais, dá para trazer mais uma folha? Excelência, traz mais uma folha aqui para mim, acabou o espaço. Ele vai olhar para você e vai fazer o quê? Doutor, Jorge Mateus, pode chorar. O espaço é esse, meu bem. Acabou o espaço, acabou tua prova. Não, mas eu gastei metade com o relatório. Ele vai falar, a vida tem disso, parceiro. O que você quer que eu faça? Aprende na próxima. Então, tomem muito cuidado. Nós precisamos ter um relatório enxuto. Importante, mas enxuto. Se ele não foi dispensado, na questão. Tá bom? Bom, beleza. Vamos começar aqui o nosso. Se vocês quiserem falar um pouquinho o que vocês fizeram, acho legal também, tá? Olha, eu estou pensando em fazer desse jeito. Não, eu mudei. Eu quero fazer daquele... Ótimo, vamos conversando. Então, vamos para o nosso espaço. Vistos. Vistos por quem? Por você, juiz. Por que não é vistos e etc? Porque não teve remessa ao revisor, não teve um encaminhamento à mesa, simplesmente você viu vistos por quem? Por você, juiz, você passa a decidir. Lembram disso? Vistos, ponto. Só você viu. Tua prova é para juiz substituto, não é para ministro do Supremo, não é para desembargador. Vistos, ok? Vamos lá. Relatório. Vamos fazer um relatóriozinho? Não. Vou voltar para a minha questão, né? Voltar para a minha questão. Isso, legal. Então, vamos lá. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
Só vou tirar um X aqui, porque depois ainda vai me dar trabalho no dispositivo. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório promovida por XXX contra a empresa de telefonia em razão não, vamos fazer o seguinte. Ponto. Sustenta o autor inexistir qualquer débito. Débito, né? Podemos colocar qualquer relação jurídica. Qualquer relação jurídica com a empresa ré o que torna abusiva a cobrança do valor apontado nos órgãos de proteção ao crédito fato bastante a justificar a reparação do prejuízo moral sofrido com a empresa réu, que torna abusiva a cobrança do valor apontado nos órgãos de proteção. Crédito, fato bastante a justificar a reparação do prejuízo moral sofrido em razão. Eu não usei indevida, né? Indevida restrição. Beleza? Até ficou grande, mas é porque a letra... Vocês querem que eu diminua um pouquinho a letra? Tá muito grande a letra? Para vocês? Vou diminuir um pouquinho aqui. Acho que dá para jogar um... Vamos ver. Ficou ruim a 26? Não? Tá bom assim? Dá para ler? Então, primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Vamos lá. Devidamente citada. Hoje a gente tem um detalhe, né? Que eu não sei como é que isso vai ser traduzido na prova. Qual é o detalhe? Pelo modelo atual de processo idealizado pelo novo CPC, a gente tem inicial, o juízo de admissibilidade inicial, e aí nós temos o quê? Isso, não respondo todos juntos, isso cria uma ansiedade, eu não consigo entender vocês. Mas a gente tem a citação do réu para uma audiência de conciliação. A audiência de conciliação pode ser dispensada? Pode. Eu acredito, sinceramente, que nas hipóteses em que o juiz já tem prévio conhecimento da desnecessidade, ele inclusive já vai dispensar no despacho inicial. Mas estou dizendo, eu não sei como é que as questões vão ser formuladas nesse sentido. Ou o problema vai trazer que ele foi citado, teve a conciliação e ela restou infrutífera, e aí nós vamos colocar isso no problema, ou ele vai trazer a informação de que ele foi citado para apresentação de defesa dispensada à audiência de conciliação. Alberto, e aí? Não, e aí nada, você vai ter que ler o problema. Nós não temos como fechar isso. Eu vou colocar de um jeito como se tivesse sido dispensada a audiência de conciliação. Mas vou deixar uma ressalva entre parênteses para vocês lembrarem disso, tá? Isso temos que ver na prova. Então, devidamente citado para apresentação de defesa, o réu contestou a ação Ponto.
de seus atos ante a existência efetiva da dívida impugnada. Podíamos colocar que é 30 mil, eu não coloquei. Podemos colocar, vamos lá. Do valor de 30 mil, apontado nos autos de proteção, aqui da mesma forma. Sustenta o requerido a legitimidade de seus atos ante a existência efetiva da dívida impugnada e bem apontada nos órgãos de proteção ao crédito. Citado para apresentação de defesa, o réu contesta a ação. Que mais? Réplica apresentada pelo autor, vírgula, dispensada a produção de demais provas. É o relatório. E vou dizer, muitas das vezes, isso aqui eu acho até que se mostraria um excesso de cuidado, porque acho que a simples apresentação, até podemos deixar aqui, ó, dispensada a produção de outras provas, isso aqui a gente vai reservar. Ah, eu coloquei, tá errado? Não, não tá errado. Mas acho que a gente pode até deixar isso aqui mais para a parte do feito comporta o julgamento antecipado e tal. Então, réplica apresentada pelo autor. Vamos deixar aqui, ó. Pá, pronto. E o último detalhe que a gente precisa, devidamente citado. Vou colocar aqui um parênteses, né? Dizendo, talvez o problema indique que a conciliação foi designada e a tentativa de acordo frustrada. Isso depende muito do problema, exatamente pelo modelo que nós temos de novo procedimento. É o relatório, beleza. Oi. Opa. Vamos lá. A pergunta foi, mas eu falo da tutela de urgência? Posso colocar como dado importante. Diante disso, vamos fazer assim. Eu tinha esquecido de colocar teve pedido de urgência. Então, trata-se de ação declaratória, Antes da citação deve ter acontecido o deferimento. Então, aqui, ó. Coloquei o breve resuminho do que aconteceu na inicial, o que ele pede, a gente pode colocar no parágrafo seguinte. Tutela de urgência deferida para fins de exclusão do apontamento. Vou colocar da restrição. Exclusão do apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Legal? Agora o processo ficou construído, possivelmente, da forma com que ele vai ser apresentado. Só a letra tá grande, tá, gente? Isso aqui é pouca coisa. Confesso para vocês, que eu poderia fazer uma construção até do primeiro parágrafo mais sucinto. Do tipo, trata-se de ação declaratória, de inexigibilidade de débito, acumulado com pedido de indenização,
promovida por fulano contra ciclano, em decorrência da alegação de inexistência de relação jurídica justificar o apontamento de 30 mil reais. Requer o autor a declaração de inexigibilidade e o dano moral em razão da conduta abusiva. A ser fixado por Vossa Excelência. Pá, ponto. Eu nem especifiquei aqui. Fato bastante a justificar a reparação, acho até que vale a pena a gente só colocar. Fato bastante a justificar a reparação do prejuízo moral sofrido em razão da indevida restrição a ser fixado por Vossa Excelência. Tá? Para não ficar muito rápido, eu coloquei aqui, ó. A ser fixado por Vossa Excelência. Bom. Agora, vamos pro que vale. É o relatório. O que eu preciso colocar? Primeira informação que eu preciso colocar. O feito comporta julgamento antecipado, vírgula, ante a dispensa de demais provas, na forma do artigo 355. Não é isso? Vocês estão com o código aí? Rola, dá uma olhadinha. Inciso 1 do CPC. Por que eu tenho que não só justificar, mas indicar o artigo? Para mostrar claramente que você conhece e domina a boa técnica. Você sabe por que dispensa e sabe onde está o fundamento legal para isso. O feito comporta julgamento antecipado ante a dispensa de demais provas na forma do artigo tal. Eu poderia fazer o seguinte. O feito... Tem gente que faz. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355.1 do CPC, sendo desnecessária a produção de outras provas. Só escrevi a mesma coisa de dois jeitos diferentes. Tá bom? Tinha alguma preliminar? Não, não tinha. Então eu preciso afastar alguma preliminar? Não, não preciso, porque não tinha. Então se eu tenho aquele quadrinho meu, eu só risco. Tinha alguma impugnação pendente? Não. Eu preciso enfrentar alguma impugnação? Não. Alberto, poderia ter? Poderia. Porque hoje, e eu coloquei isso para vocês têm isso no material. O material é importante vocês terem ele à mão, estudarem, lerem bastante. Hoje nós temos que situação? Nós temos as impugnações quanto ao valor da causa, a impugnação quanto ao benefício da justiça gratuita, sendo analisados, ou melhor, podendo ser, inclusive, indicados aonde? Na contestação. Então imagina que eu tenho inicial, deferimento de justiça gratuita, audiência de conciliação frustrada, contestação. Na contestação, o que ele pode apresentar inicialmente? Impugnação. E ele pode apresentar uma impugnação ao benefício da justiça gratuita. Vocês vão ter que analisar isso? Vão ter que analisar. E vão analisar onde? Vão analisar de cara esse pedido. Vão analisar de cara esse pedido. Tá certo? Bom, nós não tínhamos nada disso. Então, nós não temos nada disso, vamos passar o mérito já. Vamos passar o mérito. Uma técnica que eu acho muito interessante é vocês anunciarem o julgamento de mérito. E, em seguida, passarem a discorrer sobre ele. O que significa isso? Nós, em tese,
estamos no momento em que superamos impugnações e superamos preliminares. Ah, mas não tinha nenhuma. Tudo bem, mas se tivesse, nós tínhamos acabado esse momento agora, correto? No mérito, a ação é procedente. Vou colocar por mera... Só porque eu estou aqui no computador e tal. Vocês não precisam fazer isso na prova, né? Em negrito. Porque às vezes vocês ficam tão loucos, né? Eu sei disso, né? A gente quando está estudando e tal, fica louco e fala assim, ai meu Deus do céu, não tenho negrito, eu fiz no computador, e agora? Posso arriscar, colocar uma florzinha do lado, sorriso maroto, indicando para ele que eu coloquei? Não, não precisa, você coloca no mérito, a ação é procedente. Eu aqui não estou fazendo, mas já vou mudar antes que vocês poderiam me perguntar, ai, mas você não está pulando nenhuma linha para nada. Não, não tô. É legal pular? Eu vou falar, é legal pular. Mas por que é legal pular? Porque se eu não pular, eu vou bombar. Não, se eu não pular, vai descontar ponto. Não, mas eu acho que é interessante, pelo menos, você pular linha no fechamento de cada um dos elementos da sentença. Quais são os elementos da sentença? O relatório, a fundamentação dispositiva. Então, acabou o relatório? É o relatório. Pula uma linha. Só para poder visualmente ficar mais agradável essa leitura para o examinador. Eu acho importante, visualmente ficar mais agradável. Então, é o relatório, por uma linha. O feito comporta julgamento antecipado. Aqui é o relatório. Vistos é o relatório. Vou colocar aqui em cima. Eu não coloquei. Fundamento e decido, perdão. Ponto. O feito comporta julgamento antecipado. Pulei uma linha. No mérito, a ação é procedente. Eu deixaria isso em destaque só para mostrar para ele o que a gente vai fazer. No mérito, a ação é procedente. Qual é o primeiro ponto que eu preciso trazer para a minha sentença, gente? Qual é o primeiro ponto que eu preciso trazer? Eu preciso falar que eu estou diante de uma relação de consumo. Primeiro ponto. Porque é exatamente a normativa legislativa que será objeto de apreciação e, portanto, de fundamentação. Então, no mérito, a ação é procedente. De início, vale ressaltar que entre as partes existe típica relação de consumo. Com aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor. Outro parágrafo. Assim, vírgula, presume-se a boa-fé objetiva do consumidor, impõe-se ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva, possibilitando-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Ai, Alberto, isso é difícil. Galera, vou dar uma dica para vocês. Uma dica muito numa boa. Eu, quando estava estudando para o concurso, não sou velho, mas entrei faz 11 anos. Eu não tinha sentença no meu concurso. A primeira fase era teste, aí eu tinha dissertação de civil e de penal, questões de todas as outras matérias, uma questão de cada uma das matérias, e exame oral. Hoje a gente tem a fase de sentença civil e sentença criminal. Uma sugestão. Preparem pequenas máscaras que sirvam para
para praticamente toda a sentença. É evidente que se é uma ação possessória, não dá para você começar a sentença. De início, vale ressaltar que trata-se de relação de consumo. Pô, lógico, não cabe, porque não é. Mas se é uma responsabilidade civil e envolve relação de consumo, e vamos combinar que a chance de cair um negócio desse é gigante na prova. Gigante. Responsabilidade civil é um tema muito bom para cair na prova. Acho que vale a pena você ter uns 2 parágrafos prontos. Vou contar uma coisa para vocês. Exemplo. Quando eu fui fazer o meu concurso de magistratura, eu estudei em Direito Penal. Direito Penal é uma matéria forte minha. Bem forte. Aí ela foi ficando fraquinha, eu fui vendo impossível, né? Fui evoluindo. A gente evolui como pessoa, como namorado, e aí fui encontrando as matérias melhores, as matérias mais importantes, as matérias mais glamourosas. Hoje eu falo civil, processo civil, óbvio. Mas, o que eu fiz em penal? Falei, eu não sei o que pode cair. Ah, vá. Mas eu criei para mim algumas válvulas de escape. O que significa isso? Eu preparei confesso para vocês, preparei 2, 3 parágrafos que eu decorei do tipo, se cair parte geral, eu vou dar um jeito de encaixar esses 2, 3 parágrafos. Bom, parágrafo do quê? Vou falar sobre teoria do crime. Não tem um negócio de teoria finalista, não tem? Teoria clássica, finalista, causalista, finalista, não é isso? Não sei, gente, é isso? Isso continua ainda? No direito penal não tem essa porcariada? Tem? Causalista, finalista, não tem isso? Aí o que eu fiz? Na conduta, se você não joga, tem lá os elementos, não é isso? Conduta típica, antijurídica, culpável, não é um negócio assim? Então, na conduta típica, na teoria causalista, fica ali o dolo e a culpa. Agora você tem esse deslocamento na teoria finalista, quanto à finalidade do crime. O que eu fiz? Eu decorei. Eu sabia, lógico, isso eu já sabia. Eu estudava muito, sabia isso. Tá. Mas eu decorei 5 nomes de autores, doutrinadores, para cada uma dessas 2 teorias. Falei, se cair teoria do crime, eu vou meter esses 2 parágrafos de qualquer jeito. Quer nem saber. Caiu teoria do crime, pau! Mandar ver. O que caiu no meu concurso? Legítima defesa na segunda fase. Falei, agora, né? Vou rasgar. Bom, eu comecei a prova com 4 parágrafos, nos primeiros 4 parágrafos, eu fiz uma introduçãozinha e tal, joguei aqueles 2 parágrafos Somebody Love que eu tinha preparado, técnico. Eu não tinha gastado metade da prova, já tinha citado 10 doutrinadores. Minha nota foi muito próxima do máximo na segunda fase. E cá entre nós, foi isso que me salvou. Porque civil, processo civil que eu tinha que brilhar, fui patinando do começo ao fim, catando cavaco quase que a prova inteira. O que eu quero dizer com isso? Dá para fazer isso, gente. Dá para desenvolver 2, 3 parágrafos. Relação de consumo. Responsabilidade civil. Não me interessa. Vale ressaltar que entre as partes existe típica relação de consumo, com aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor. Assim, presume-se a boa-fé de um, impõe-se a responsabilidade objetiva, possibilitada a inversão do ônus da prova. Gente, vocês já praticamente mataram a sentença. Mataram a sentença juridicamente. Vocês já citaram o diploma legislativo adequado e já fizeram o enquadramento do que tem naquele dispositivo, no que tem naquele diploma. E agora, o que eu vou fazer? Analisar simplesmente o caso concreto. Em nosso caso concreto aqui, vamos trabalhar com ele. Mas eu já anotei os principais pontos que eu tenho no Código de Defesa do Consumidor. Inclusive a inversão está lá no artigo 6º, né? Do CDC. Mas vamos lá. No caso em tela, o autor demonstrou de maneira suficiente
o desdobramento fático do seu direito. Ponto. Como assim? Ué. O autor nega a existência de relação jurídica com a empresa demandada. Fato suficiente para tornar injustificável a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao alegado na inicial, não há como exigir do consumidor a produção de prova negativa. Produção de prova negativa porque ele nega a relação jurídica. Se ele falasse o seguinte, olha, existiu um débito que eu paguei, aí você vai falar, bom, então se ele juntou o recibo, tá pago. Mas aqui no meu caso era negativa de relação jurídica. Quanto ao alegado inicial, não há como exigir do consumidor a produção de prova negativa. Desta forma, caberia a parte contrária apresentar documentos que comprovassem o enlace contratual bem como a existência de uma dívida sustenta a legitimidade de seus atos sem, todavia, apresentar documento assinado pelo consumidor que demonstrasse a existência de uma relação jurídica a empresa Ré sustenta a legitimidade de seus atos, sem, todavia, apresentar documento assinado pelo consumidor que demonstrasse a existência de uma relação jurídica, bem como a pendência de um débito. Gente, a redação aqui eu poderia melhorar, porque eu coloquei bem como aqui e vi que no parágrafo segundo, no outro parágrafo eu botei bem como também. Eu quero só demonstrar o raciocínio para vocês. Eu estou crescendo no raciocínio. Isso fica claro para vocês? Eu estou falando, olha, fulano disse isso em razão daquilo. Bom, ele não tem como provar, então eu vou pedir para que o outro demonstre. Ou seja, eu estou crescendo no raciocínio para chegar na conclusão que será, bom, não, se você não provou, e você apontou indevidamente, a imprudência é sua, você responde por isso. Mas, a empresa Ré
Dessa forma, caberia à parte contrária apresentar documentos que comprovassem o enlace contratual, bem como a existência de uma dívida pendente de pagamento. A empresa ré sustenta a legitimidade de seus atos. Vou tentar melhorar isso aqui. A empresa ré sustenta a legitimidade de seus atos, sem, todavia, apresentar documento assinado pelo consumidor. Ou outra prova qualquer que justificasse a existência do débito e a pendência de pagamento. Não, ficou igualzinho. Vamos melhorar. Caberia à parte contrária apresentar documentos que comprovassem o enlace contratual, bem como a existência de uma dívida pendente. A empresa sustenta a legitimidade de seus atos, sem, todavia, apresentar documento assinado pelo consumidor ou outra prova qualquer que legitimasse suas ações contra o consumidor. Pronto. A gente não repete isso. Eu preciso rebater aqueles prints que são trazidos. Se vocês não têm conhecimento, não trabalharam com isso ainda, a mera apresentação de prints, de telas que indiquem um cadastro, alguma coisa assim, são precários para fins de demonstrar a existência de uma dívida e bem como a existência de um enlace contratual, bem como de uma dívida. Por quê? Porque não há como se aferir que efetivamente houve um enlace contratual, uma aquiescência de vontades na contratação. Bom, Alberto, mas muitos são os contratos feitos eletronicamente. Perfeito, então você me traga o quê? A cópia da ligação em que você firma o contrato. Ou você então demonstra a remessa por e-mail de um contrato após esse enlace pelo telefone, né, esse enlace contratual pelo telefone, contrato verbal, com a aquiescência, solicitando a aquiescência do consumidor. Cautelas que são possíveis para alguém que sabe, e o fornecedor sabe, da possibilidade de sofrer com algumas fraudes. Ou isso não é real. Acredito que vocês já devem ter recebido ligações, às vezes de empresas, ou de operadoras, ou de bancos. Não, você foi sorteado, você tem direito a isso, nós queremos trocar o... Cara, como assim, por escrito? Você quer que eu te mande uma proposta por escrito? Como é que eu faço depois para justificar que agora eu não vou pagar mais R$100, vou pagar 65? Ué, porque eu tô te falando, consta do cadastro. Você fala, mas eu não assinei nada. Como é que eu faço depois para demonstrar a existência disso? Ou seja, fica clara a fragilidade do consumidor frente à atuação do fornecedor. E se essa atuação ela é descuidada, ele responde pelo descuido causado. Simples assim. Simples assim. Tá certo? Agora, sem contrato apresentado, sem a demonstração de que há uma relação jurídica de fato firmada, fica difícil a gente sustentar a versão do fornecedor. Mas isso gera custo. Mas gera lucro, né? Então você dilui isso no seu lucro. Que custa você encaminhar um contrato, um aditamento de contrato e assim por diante, para fins de acautelar o consumidor, mas da mesma forma você, fornecedor. Então, vamos lá. A empresa ré sustenta a legitimidade de seus atos, sem todavia apresentar documento assinado pelo consumidor ou qualquer outra prova, ou outra prova qualquer que legitimasse suas ações contra o consumidor. A apresentação de mero print de tela de computador da empresa que afirma existir
cadastro em nome do autor é insuficiente a versão inicial. É insuficiente para desconstituir a versão inicial. Ponto. O documento. Aqui eu estou fazendo, gente, né? Aqui junto com vocês. Vocês podem lapidar isso daqui, sem dúvida. O documento não apresenta a assinatura das partes. Nem tão pouco. O documento não apresenta a assinatura das partes, nem tampouco é acompanhado de prova de prévia ciência do consumidor. Quanto? A veracidade dos dados e termos do contrato. Lógico que eu posso aqui me desdobrar muito mais, mas eu só fico preocupado pelo nosso tempo. Então, diante disso, diante dos documentos dos autos e versões apresentadas, a fragilidade do fornecedor é evidente. Vamos colocar aqui, ó, diante dos documentos dos autos e versões apresentadas, bem como observado o ônus de prova que cabia ao fornecedor, conclui-se patente a responsabilidade do réu pela cobrança indevida, vírgula, sem lastro jurídico para sua existência, bem como abusiva a restrição no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Diante dos documentos dos autos, bem como observado o ônus da prova cabe ao fornecedor, conclui-se patente a responsabilidade do réu pela cobrança indevida, sem laço jurídico para sua existência, bem como abusiva restrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Uma coisa, assim, declaram inexigível a dívida impugnada na inicial. Beleza? Resolvi o primeiro problema. O dano moral também deve ser acolhido, pois, conforme jurisprudência, do Superior Tribunal de Justiça,
o mero apontamento indevido do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito O dano moral também deve ser acolhido, pois, conforme a jurisprudência do STJ, o mero apontamento indevido do nome do autor nos órgãos de proteção basta para presunção do abalo à honra do consumidor. Dano moral também, a gente vai parar por aqui, né? Eu sei que está estourando, mas só para fechar esse parágrafo. O dano moral também deve ser acolhido, pois conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero apontamento indevido do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito basta para a presunção do abalo à honra do consumidor. Desde que não exista qualquer restrição legítima no cadastro. Lembram disso? Tem súmula do STJ. Se há uma restrição anterior, prévia, justa do nome da parte, você exclui as restrições posteriores indevidas. Mas não há dano moral, porque já estava maculado o nome da parte. Nós falamos disso já em aulas anteriores, quando eu disse de fixação de dano moral, trouxe as súmulas do STJ. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Depois do intervalo a gente vai voltar para fixar a indenização, dispositivo, e eu quero fazer mais uma sentencinha com vocês. Tá bom? Vamos lá? Vamos parar para um café então rapidinho.